Boa tarde, turma. Vamos lá começar a nossa aula de matemática, né? Pega o livro de vocês, coloque lá na página 32. Lá fala sobre notação científica, certo? O que é uma notação científica e para que serve? Quando a gente tem aquele número muito grande, a gente pode transformar ele em forma de potência, ou seja, de notação científica. Tipo, aqui eu tenho dois números. Aqui eu tenho 0,000001. Para mim escrever esse número, ou até mesmo para mim falar, fica um pouco difícil. Aqui eu tenho 6 bilhões. Então, para mim não escrever ele desta forma, eu uso a potência, ou eu uso a notação científica. O que eu faço primeiro? Primeiro, você vai identificar quantas casas decimais tu tem. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 casas decimais. A quantidade de casas decimais vai ser a quantidade séria. Eu vou transformar esse número em forma de uma fração. Que número forma-se 1,1 sobre quanto? 1 milhão. Porque são 6 casas decimais, eu tenho que colocar a quantidade de casas decimais, vai ser a quantidade de zeros que eu vou colocar, certo? Agora eu vou transformar esses zeros em potência de 10. Então vai ficar 1 sobre. Tem quantos zeros? 6 zeros. Então vai ficar 10 elevado a 6. E transformo essa fração em uma potência de inteiros. Então, se eu tenho 1 sobre 10 elevado a 6, é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6, certo? Isso quando eu tenho ele desta forma. Da outra forma, 6 bilhões. Tu tem quantos zeros? Eu tenho 9 zeros. Então, eu já estou desta formazinha aqui, ó. O que eu faço? 6 vezes 1 bilhão. Esse 1 bilhão eu vou transformar ele em potência. Eu tenho quantos zeros? 9. Então, vai ficar 10 elevado a 9. Então, 6 bilhões é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a 9. Observe. Na notação científica, o fator deve ser maior que 1 ou igual e menor que 10. Então, esse fatorzinho aqui, ó, ele tem que ser menor ou igual a 1 e menor que 10. E os outros vão ficar em potência de 10. Vamos lá para os exemplos. Vamos escrever em forma de notação científica. A distância média aproximada da Terra é de 150 milhões de quilômetros. Escreva essa distância em forma de uma notação científica. Eu vou escrever ele em forma de notação científica, né? Então, eu tenho 150 milhões de quilômetros. O que eu vou observar? Eu vou andar quantas casas? Eu vou fazer o método mais fácil. Eu vou andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acabou os zeros. Só que ficou aqui número 15. Eu tenho que ficar entre 1 e 10. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 8. Porque eu andei quantas casas decimais? 8. Observe, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque eu não poderia parar aqui. Porque ele tem que ser entre 1 e 10. Vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 8. A distância da Terra em forma de notação científica, certo? A massa de um elétron é de 0,000000000000028 gramas. Eu quero transformar isso aí em forma de notação científica. O que tu vai fazer? Vai usar a casas decimais. Então, aqui tu vai andar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu poderia parar aqui? Poderia, mas o número tem que ficar entre 1 e 28. 15 mais 1, 16. Então, vai ficar 2,8 vezes 10 elevado a 16. Como eu andei voltando, esse expoente vai ser o quê? Negativo. Eu acho mais fácil fazer somente desta forma, certo? Se eu ando voltando, né, o expoente vai ser negativo. Para a direita, para a esquerda positivo, para a direita negativo, certo? Deu para entender? Se eu quisesse escrever 7 bilhões,
bota assim, escreva 7 bilhões em forma de notação científica. E tu ia escrever 7 bilhões. 7 bilhões são 9 zeros, não é assim? Isso aqui não está em forma de notação científica, então tu vai andar com forma de notação científica. Vai ficar 7 vezes 10 elevado a 9, porque eu ia contar as casas decimais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu paro bem aqui, porque tem que ficar entre 1 e 10. 7 é menor do que 2 e maior é igual que 1. Então, ele está nesse intervalo, certo?